Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula a gente vai dar sequência à sessão sobre lei de Ampère, começando agora com esse primeiro exemplo, que é calcular o nosso campo magnético H, considerando um fio infinitamente longo percorrido por uma corrente elétrica, tá bom? Então, vamos considerar novamente aquele fio infinitamente longo, ele está sobre o eixo Z, ele tem uma corrente elétrica que aponta na direção de Z para cima, né, Z positivo. Essa corrente elétrica ela é uniformemente distribuída ao longo de sua seção reta, ou seja, ele não varia em relação a Z, ele não varia também em relação ao raio, né? Então significa que o I é constante. Bem, nesse caso a gente quer então determinar o campo magnético H, né, o vetor intensidade de campo magnético, em um ponto a uma distância r desse fio. Bem, a gente já sabe, uma vez que a gente já observou, que esse campo elétrico ele vai circular, né, esse fio, e aí naturalmente ele vai ter uma simetria radial, ou seja, ele vai circular em relação a φ e vai variar só com r. A gente viu que o H é só função de r, porque a gente já obteve essa solução antes. Ele é só função de r por uma questão de simetria. Ele não varia com z, porque como o fio é infinito, a contribuição, né, dos pontos que estão acima desse ponto de interesse, né, da parte do fio que está acima desse ponto de interesse, anulado pela contribuição do trecho do fio abaixo desse ponto de interesse. Naturalmente ela não varia com φ, porque o fio, né, visto de qualquer ângulo, é sempre o mesmo fio, né? Então ela não tem variação em relação a φ. Isso acontece porque o nosso I ele é uniformemente distribuído ao longo da seção reta. Ou seja, se ele fosse, sei lá, olhando para o fio de frente, se a corrente elétrica fosse mais intensa, próximo da gente, e mais afastado lá na parte de trás, onde o φ, né, sei lá, mais intenso agora e mais fraco, lá na parte de trás, né, onde o φ é igual a π, aí naturalmente a corrente variaria com φ, e consequentemente o campo magnético também iria variar com φ. Mas não é o nosso caso, né? A gente está num caso, o campo magnético só varia com R e a direção dele segue a circulação em volta desse fio, que é a direção de φ. Bem, um elemento diferencial, para esse nosso comprimento, né, dl, ora, se a gente imaginar então esse nosso contorno amperiano, esse contorno amperiano ele tem que seguir essa direção de φ, ou seja, ele vai ser uma circunferência circulando esse fio. A variação da circunferência é de 0 a 2π, e o elemento diferencial dessa circunferência é o elemento diferencial de arco, que é um r de φ na direção de φ. E aí, naturalmente, substituindo aquela fórmula. É bem tranquilo. A gente tem nossa equação, né, lá da lei de Ampère. O nosso H é um H de R, né, função só de R na direção de φ. Tá vendo? Escalar dl, que é um R de φ na direção de φ. R de φ na direção de φ. Ora, como ele segue a mesma simetria, o que aconteceu? φ escalar φ, isso é igual a 1. Então a gente vai ficar apenas com o termo H de R vezes R, nessa integral em relação a dφ, que é igual a I. O I que flui, é o próprio I. Porque no caso, né, o I, a própria corrente está fluindo através, né, desse percurso, né, dessa circunferência. Então é o próprio I do enunciado. Bem, então o que a gente tem que fazer é resolver essa integral de 0 a 2π, HR vezes R dφ, que é igual a I. Bem, como a nossa integral é em relação a φ, e não tem φ dentro da integral, então o resultado vai ser simplesmente HR vezes R vezes 2π. Tá vendo? E aí, isolando o HR, é só passar o 2π e o R para o outro lado. A gente tem que HR é igual a I dividido por 2πr. Como a gente sabe que HR está na direção de φ, que H está, né, na direção de φ, então o nosso H, né, que é quem a gente quer encontrar, ele vai ser igual a I sobre 2πr na direção de φ. Então esse daqui é o nosso vetor intensidade de campo magnético.
A intensidade de campo magnético ela depende da corrente elétrica que flui, né, através desse fio, e depende também do 2πr, é o quê? É o arco da circunferência. Ou seja, vai depender desse arco da circunferência na direção de φ. Significa que para cada raio, né, para cada ponto, né, uma distância r, se a gente tiver um ponto numa distância r1, a gente vai ter, ao longo de toda essa fazendo essa circunferência, o campo magnético é o mesmo, né? Ao longo dessa circunferência, porque tem o mesmo raio, R1. Se a gente imaginar agora um ponto um pouco mais afastado, a gente vai ter uma outra circunferência em volta desse fio, né? Só que com um campo magnético um pouco menor, né? Porque o R é um pouco maior, mas também circulando. Ou seja, existem infinitas circunferências, né, em volta desse nosso fio, né, em que a intensidade de campo magnético ela vai ficando cada vez menor à medida que a gente se afasta. Bem, aí para calcular o B, basta a gente multiplicar, né, o H pelo μ0, né? E aí a gente chega nessa expressão e olha só, μ0i sobre 2πr na direção de φ. Que expressão é essa? Essa expressão, ó, voltando um pouquinho, voltando muito na verdade, né? E lá para o nosso primeiro exemplo que a gente calculou, aí ó, μ0i sobre 2πr na direção de φ. É o resultado, o mesmo resultado que a gente encontrou usando a lei de Biot-Savart, lá pro fio infinitamente longo. Tá bom? Aí aqui tem um exemplinho aqui, que a gente vai trabalhar agora, né, que é o campo magnético. Né, esse exemplo é um exemplo só para a gente aplicar essa fórmula do H. Então considera que a gente tenha a gente quer obter o campo magnético H, considerando, né, produzido por um fio infinitamente longo, em um ponto a uma distância de 5 centímetros desse fio, que é o nosso Rzinho, quando esse é percorrido por uma corrente de 10 A, que é o nosso I. E aí substituindo, né, 10 A, 2π vezes 5 vezes 10 a menos 2, fazendo essa continha, dá 31,83 ampere por metro na direção de φ. Então esse daqui é o nosso vetor H, né, produzido por esse fio infinitamente longo. Tá bom? Bem, então na próxima videoaula a gente segue, né, com esse nosso estudo né, sobre a lei de Ampère, só que agora trabalhando, né, no exemplo da linha coaxial infinita. Tá bom? Valeu!